programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos lá com mais o programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11 da NET, também pelo seu canal 36 UHF da nossa TV Ilha do Sol. Solzão aí para toda a Baixada Santista, como diz o Billy. Ai, que dia lindo de sol. Estava assistindo a TV Ilha do Sol, né? Muito obrigado aí pelo carinho. Você aí de São Sebastião até Mongaguá, muito obrigado. Aqueles que me acompanham em sinal aberto, né, pelo UHF, o 36 UHF, e para você que me acompanha também pelo canal 4 da NET Baixada Santista, falando aqui para Bertioga, Guarujá, Santo São Vicente, Praia Grande, Cubatão, né, e em breve aí mais cidades aí que a NET vai chegar e nós estaremos juntos aí com vocês. Hoje eu tenho dois pré-candidatos a prefeito aqui da cidade do Guarujá, são da esquerda, mas olha... Aqui à minha esquerda está o professor Walter Batista, né, da Rede, e a minha direita, não, mas é da esquerda ele, hein? O nosso Jonas do PSOL também, são dois candidatos, né, de esquerda aqui da cidade do Guarujá, né, eles disputam também a preferência do eleitorado, aí visando, evidentemente, a sucessão da prefeita Maria Antonieta de Brito. São dois candidatos a prefeito, né? São duas correntes, né? São duas vertentes realmente de esquerda no nosso país, né? E vamos conversar com eles e saber como é que eles pretendem, como é que eles estão enxergando, né, o atual momento político brasileiro, né, local, né, regional também. Tá certo? Eu começo cumprimentando aqui o professor Walter Batista da Rede, já que ele está na minha esquerda de verdade aqui. Professor Walter Batista, grande satisfação tê-lo aqui mais uma vez conosco, o pré-candidato da Rede. Tuca, eu que agradeço aqui, é um prazer e uma satisfação para mim estar aqui no teu programa novamente e uma satisfação redobrada de poder estar participando junto com o Jonatas, que é amigo há muitos anos já, né? Companheiro de muitas reflexões, lutas, batalhas, choros e sorrisos, né? Sim. E a gente está aí tentando, nesse momento, falar um pouco mais sobre os problemas da cidade, na perspectiva de apontar caminhos, soluções, né? Porque Guarujá realmente está vivendo dias muito tristes, né? Tá certo, e aqui conosco o Jonas do PSOL, né? Agora confirmado, mais uma vez, agora só para deixar bem claro, as pessoas vão dizer, pô, mas não teve o Bibiana aí esses dias, né? Não, mas agora está confirmado, o PSOL fechou questão, né? O candidato do PSOL aqui na cidade do Guarujá será mesmo, né, o Jonas, ele que irá disputar aí pelo PSOL essa vaga aí, vai disputar as eleições aqui para o majoritário guarujaense. Então ele é o candidato a prefeito aqui do PSOL, né, para essas eleições de 2016. Jonas, para a gente mais uma vez, um grande prazer receber você aqui também. Muito obrigado, Tuca. Queria agradecer muito essa oportunidade, né, novamente, e mesma coisa, viu, Walter, dizer que muito feliz de poder fazer esse debate com o Walter, fazer essas discussões, porque o Walter é um companheiro de longa data mesmo, desde o movimento estudantil. O Walter foi de vários partidos de esquerda, né, PCdoB, ainda no período da UNE, e a gente sempre teve essa oportunidade de debater a cidade, debater o nosso país. Então a gente continua hoje aí
fazendo esse debate também importantíssimo na cidade. Concordamos com o que o Walter colocou, a cidade vive momentos muito difíceis, assim como o país também está vivendo momentos muito difíceis que merecem uma reflexão mais apurada. Tá certo. E olha, gente, antes de eu começar aqui os nossos, discutir aqui os nossos assuntos, né, sejam ele a nível nacional, ou regional, ou local, eu quero dar destaque aqui aos nossos apoiadores, evidentemente, a OCM Contabilidade, que está aí desde 1966 ajudando você na abertura e manutenção contábil da sua empresa. Também a nossa Texa Construtora, muito mais por metro quadrado construído, lembrando o jubileu de prata da Texa, 25 anos de existência, 25 anos de bons serviços prestados, e ela cumprimenta e agradece a todos os seus clientes, amigos e fornecedores. Também o Guarujá Convention e Visitors Bureau, vivendo o turismo da cidade o ano todo. Nosso restaurante Bambuzal, do meu amigo Orlando, a dona Marisa, aqui no centro do Guarujá, 18 tipos de prato quentes todo dia. Tem uma variação durante a semana, então você vai lá, vai experimentar o que há de melhor na nossa culinária, com aquele temperinho da vovó de verdade, viu, gente? Meu amigo Orlando e a dona Marisa estão lá esperando você, com o Cláudio e toda aquela equipe sensacional do restaurante Bambuzal. Bom, o assunto do dia, sem dúvida alguma, é o afastamento do Cunha. E eu estou com o representante da rede está lá justamente também na boca do caixa, vamos colocar dessa forma, né, aguardando também o julgamento do pedido. Né? Só que esse afastamento, a causa desse afastamento do presidente da Câmara dos Deputados em Brasília foi um pedido liminar do Procurador-Geral, né, da República. Né, o Janot pediu e o Teori Vasques, né, Teoriza Vasques, do Supremo, com esse pedido liminar, afastou o presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Eduardo Cunha. Eu acho que tem algumas imagens aí na internet, a gente vai mostrar aí de manhã, o que eu vi lá, eu vi na Globo, lá, olha que bacana. Eu não sei de quem são essas imagens, dá crédito aí para quem foi, mas o momento lá em que chegavam lá e foram notificados, né, o Eduardo Cunha. Vamos começar aqui, Jonas, do pessoal, como é que você viu aí a decisão do ministro do Supremo, do Teori, em atender aí o pedido do PGR? Olha, Tuca, a gente fica feliz porque era algo esperado. A única reflexão que é importantíssima a ser feita é que, por que agora, né? Por que não antes do processo de impeachment? Isso, e outra questão que também deve ser colocado é que legitimidade um homem desse, que foi afastado por 11 motivos, segundo o STF, 11 motivos para afastar o Cunha, todos relacionados a uma verdadeira impostura dele enquanto presidente da Câmara. Porque se a gente for ler atentamente quais são os motivos que foram do afastamento, todos eles são relacionados a como o Eduardo Cunha utilizou a presidência, comprometeu o processo das investigações do Lava Jato. Então, assim, uma pessoa que está sendo indiciada, uma pessoa que tem o seu nome diversas vezes citado num processo tão importante na história recente do país, e conduzir o processo de impeachment, a gente fica curioso a seguinte questão: após o processo ele é afastado. Na nossa opinião é uma felicidade ter o afastamento do Cunha, mas a gente acha também que faz parte de um teatro. Por quê? Porque o Valdir Maranhão, que é a pessoa que nesse momento, teoricamente, se o entendimento for que o Valdir Maranhão substitui o Cunha, ele é uma continuação do mesmo projeto. Ele vai assumir, é uma continuação do mesmo projeto político do Cunha. É uma pessoa extremamente alinhada. Então, nesse momento, para a gente, seria importante se fosse a população, com a pressão popular, que tivesse conquistado a saída do Cunha. Vem no momento de um trâmite do judiciário, onde para nós é só uma resposta à ideia de que afastou a Dilma, aí afasta o Cunha, etc. e tal, mas a gente troca 6 por meia dúzia. Não que não seja algo a ser comemorado, mas como foi feito esse formato que para a gente fica essas dúvidas, esses questionamentos, né? Professor Walter. Tuca, Jonatas e os telespectadores, né, que nos acompanham aqui, em primeiro lugar eu queria dizer da alegria, né, uma enorme alegria
de estarmos hoje vivendo esse momento, que é um momento de muita expectativa. Quase 80% da população brasileira queria o afastamento do Eduardo Cunha. Na verdade, o que pega é o fora Cunha. Ninguém quer ele afastado da presidência. A gente quer o Cunha preso, né? Após um julgamento justo, após todo o direito dele de se defender nos diversos processos que tem contra ele, como, por exemplo, um processo que ele já responde como réu por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro. Então ele é um homem que exerce na vida pública uma carreira muito complicada, né, do ponto de vista legal, porque ele sempre está envolvido com ilícitos na carreira dele. E ele alcançou a presidência da Câmara já num ato, quando o Jonas fala de um teatro, ele alcança a presidência da Câmara já num ato muito bem planejado de construção de um golpe à democracia brasileira. Não em função, não estou falando aqui do golpe ao mandato da Dilma, mas um golpe à democracia. Porque o Cunha, ele já era taxado, quando se candidatou à presidência da Câmara, como um gangster, como um cancro, um câncer para a política brasileira. E ainda assim o PSDB deu sustentação para a eleição do Cunha para a presidência da Câmara. E foi um erro estratégico do PT naquele momento ter aceito a disputa com o Cunha, porque o PT não entendeu a leitura dos fatos naquele momento e permitiu que esse homem chegasse ao poder na forma como ele chegou. Ele está na linha sucessória da presidente da República. Quer dizer, é um absurdo isso. Ele tem tanto poder que ele consegue segurar um processo de cassação que é favas contadas. O Delcídio do Amaral acabou de ser aceita a denúncia de cassação dele no Senado, com um processo que é 3 vezes mais curto do que o do Cunha. Ele está segurando e a tendência é que o processo dele se arraste até o ano que vem. Vai ser o processo de cassação mais longo da história da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele tem um poder apesar da presidência. E por estar na presidência, ele fez o que ele fez. De acatar um pedido de impeachment que não tem sustentação legal e jurídica, apesar de estarem levantando argumentos para falar que o pedido de impeachment tem base legal, a gente vai ver esse acontecimento, essa discussão no STF, e a gente vai observar isso no acontecimento da história. Não tem sustentação jurídica para o afastamento da presidenta da forma como eles estão propondo. E eu não estou falando aqui a favor do governo da Dilma, porque eu tenho muitas críticas ao governo dela e eu votei no segundo turno na Dilma, defendi o voto nela contra o Aécio Neves, porque entendia que as propostas do Aécio eram um regresso muito contundente para o processo econômico e político do nosso país. E o que a gente está vendo? Que nós vamos dar muitos passos para trás com a chegada do Temer ao poder. E começou isso lá na eleição do Cunha, que é um homem que já tinha uma série de denúncias de corrupção e que não se deixava investigar. Porque, como político, rato da política que ele é, ele conseguiu manobrar para fazer o que ele fez. Então nós vivemos uma grande farsa, né? Eu comemoro, mas aguardo ainda todas as demais decisões do STF, porque o Cunha precisa ser julgado, condenado e preso. Aliás, tem muito político que precisa ser julgado, condenado e preso. Tuca, só lembrando que das 11 pontos para retirada do Cunha, para afastamento do Cunha, tem constrangimento aos deputados, tem propina, que foi indicação de propinas para alguns deputados, corrupção ativa e corrupção passiva por parte do Cunha. Então, é isso que pesa sobre a figura dele. E teve 11 votos. O pedido está embasado em alguns pontos. Alguns pontos são esses. Então, corrupção ativa e passiva, constrangimento. Houve várias denúncias de deputados que alegaram o nível de constrangimento dele, de pressão em cima dele, para quando ele quer conquistar qualquer avanço dos projetos pessoais dele e da turma dele. E diga-se de passagem, a turma dele faz parte o Temer, que é a pessoa mais beneficiada nesse momento no processo de impeachment do afastamento da presidenta Dilma. Então, assim, não é defender a presidenta Dilma nas suas políticas econômicas, que a gente tem críticas pesadíssimas, a gente acha que tem muitos erros nesse processo do PT no governo, mas é um ataque, uma afronta à democracia, ao Estado democrático de direito, isso que a gente tem que preservar, a preservação da nossa Constituição. O Eduardo Cunha não tem legitimidade para ter conduzido esse processo. A gente se baseia nesse ponto para poder fazer a crítica, né? Aliás, em questão de legitimidade, o Temer ontem foi condenado pela Justiça Eleitoral. Exatamente. Né? E está neste momento, hoje, se tivesse uma eleição, ele não poderia ser candidato.
Ele está inelegível por 8 anos, né, por problemas relacionados a mau uso, né, de recursos de campanha. Ele está condenado. Quer dizer, nós temos hoje um vice-presidente que foi condenado e que, ao assumir a presidência, é um homem que não pode concorrer a nenhum cargo público. Ou seja, a linha sucessória está complicada. Está contaminada. Né? Bem contaminada, porque tem o Temer, que está aí condenado, né? Acabou de ser condenado. Né? Nós temos aí o Eduardo Cunha acabou de ser afastado. E nós ainda temos o Renan Calheiros, né? Lá no Senado. E depois sobra para o Supremo Tribunal. Né? Seria o presidente do Supremo, hoje é o Lewandowski, né? Isso. No momento, Lewandowski. Então, sobraria para o Lewandowski tomar conta aí do país, né? É algo assim, realmente. Nós estamos aí, estamos num beco praticamente sem saída, né? Ou seja, e aqui eles estão dizendo, olha, nós não temos, eu não tenho nada contra a Dilma também, eu não tenho absolutamente nada contra ela. Eu tenho tudo contra o governo, né, do PT, justamente por aquilo que a imprensa tornou clara para o Brasil e para o mundo, né, esse mega esquema de corrupção, né, e que realmente assombrou, não só os brasileiros, né, como assombrou ao mundo. Agora, se existe embasamento jurídico, se existe um embasamento, se é legal ou se é ilegal, aí deixamos na mão realmente da justiça brasileira para que faça o seu julgamento, porque ela pode realmente ser cassada agora pelo Senado, pode ser afastada aí por 180 dias. Isso é coisa que até o dia 15 de maio aí, de repente, nós já temos aí um novo presidente, e esse novo presidente pode ser aí temporariamente, né, temporariamente, olha o que eu estou dizendo, temporariamente Michel Temer. E eu acredito que ela vai ser afastada, não há alternativa a isso, né? Ela já tem em conta, é inevitável o afastamento da presidente, e é inevitável que não teremos estabilidade política, porque a chegada de Temer ao governo expõe claramente que o grande problema que o país tem hoje é um problema da sua estrutura, da forma como se constrói a política no Brasil, né? Porque ele chega sem legitimidade e ele chega já com o mesmo pacto, né, de manter a mesma forma de garantir a governabilidade, que é esse presidencialismo de coalizão. Então ele está loteando os cargos, né, para nomear ministros, cada um de um partido, sem falando essa coalizão, de proporcionalidade. Sem essa coalizão, o Brasil não funciona, né, com qualquer governo, por mais decente, eu acredito que nenhum governo funciona sem apoio, mas você não precisa lotear. De governabilidade passa, evidentemente, pela distribuição do poder. Não tenha dúvida, Tuca. Sim. Seria hipocrisia, tanto que a gente vê, por exemplo, o governo aqui da cidade do Guarujá não funciona, por quê? Porque não tem esse pacto de governabilidade. Não é verdade? Eu acho que, talvez se tivesse, e olha que ainda tem uma Câmara lá que é favorável, mas a questão, Tuca, é a forma como se faz esse pacto e a maneira como se distribuem esses cargos. Por exemplo, é uma afronta, nada contra a pessoa do presidente do PRB, tá certo? Mas é uma afronta à ciência brasileira que um homem que é criacionista seja nomeado ministro da ciência e da tecnologia do nosso país. Afronta aos nossos cientistas e a produção científica do país. Então, é óbvio que tem que ter coalizão, que tem que ter pacto, que tem que ter governabilidade, mas não dessa forma, né? Walter, a gente, no PSOL, a gente fez um estudo na nossa nacional, na nossa estadual, sobre o projeto do Temer, que é o Ponte para o Futuro, que a gente apelidou de Pinguela para o Passado, né? Pinguela para o Passado é ótimo. Que é um desastre para a nação, porque vem aí flexibilização das leis trabalhistas, a terceirização, vem aí uma série de isenção de impostos para a casta de cima, para o andar de cima, que é para os mega empresários, mas vem uma oneração muito grande para quem está na parte de baixo. A nossa visão de esquerda não é uma visão só romântica, que eu estava até falando com o Tuca antes de começar o programa, não é porque a gente precisa ajudar os pobrezinhos, etc. e tal. Não é uma questão romântica, é uma questão muito clara de economia. Quando você faz concentração de renda, você tira a dinâmica da economia. A gente precisa, o Brasil tem uma crise muito grande de distribuição de renda. E o que a gente vê no projeto do Temer
é um projeto que vai engessar a nossa economia, que vai fazer com que a economia ande para trás. Então a gente tem uma preocupação. Você acha que ele realmente vai cortar aí os incentivos a esses planos os programas sociais, todos ou... eles estão previstos cortes dos programas sociais. Na verdade, já estão acontecendo no governo da Dilma. Sim, ela simplesmente deu um aumentozinho aí, né, agora nesse momento crítico dela, mas a previsão já era de corte. Há quanto tempo que ela não reajustava? Ou seja, isso não é um engodo também do governo? A máquina de propaganda do governo? Não, peraí. Não, uma coisa estão cortando também os planos. Ela está cortando, ela teve que cortar na carne porque aplicou de maneira errada, né, montou toda essa falcatrua, essa que é a grande verdade, visando a sua reeleição, né? Ou seja, perdeu o controle da economia. Até o Lula estava indo bem, o primeiro mandato dela até a metade estava indo muito bem também, obrigado. Agora, no momento da reeleição, né, ela realmente perdeu o controle da economia, dada aí, evidentemente, aquela tsunami financeira mundial, né, onde o Lula ainda falou que era marolinha, né, enfim, é uma marola que derrubou o Brasil. Essa que é a grande verdade. Não souberam. Eu só queria colocar uma questão, Luca, que é o seguinte, depois até você fazer a reflexão, Walter, é que assim, o Lula surfou durante muito tempo na questão de um mercado internacional muito aquecido na questão da compra de commodities. O Brasil tinha uma formatação para exportação de commodities. Esse mercado, ele desaqueceu. Hoje a China não consome mesmo que consumia uma década atrás. Então, o Brasil... E o petróleo, os árabes resolveram... Sim, que é um segundo quebrar, o segundo abriram a torneira do petróleo. Eles abriram e quebraram. Então, que não foi por causa do Brasil, foi por causa dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Por causa do xisto nos Estados Unidos. Exatamente. Então, mas isso tem um interesse, dentro da economia nada acontece por acaso, assim como em política nada acontece por acaso. Os Estados Unidos têm uma pressão, têm um interesse no pré-sal brasileiro. Tudo está linkado, Tuca. A nossa crise econômica no Brasil mas é uma crise também política. Era necessário retirar quem estava na direção do país para colocar uma direção que tivesse mais de acordo com os interesses norte-americanos. Essa é a nossa avaliação. Isso se dá por quê? Porque hoje tem um projeto, por exemplo, do Serra no Senado, em que tem interesse objetivo de colocar o pré-sal para as empresas norte-americanas. Então, essa mudança de direção mais adequada aos interesses da economia internacional, dos interesses norte-americanos, é que está por detrás também da saída da Dilma. A gente não pode ter essa inocência. Só no ponto de questão da governabilidade, Duque, eu acho que a questão é a seguinte, é governabilidade para quê? Com que propósito? O PMDB, que é o mesmo partido da Maria Antonieta de Brito aqui na cidade, ele é um câncer para o país. O PMDB conseguiu colocar o Sarney na presidência da República sem o Sarney ter voto direto. O PMDB conseguiu colocar o Itamar na presidência da República sem ele ter voto direto. O PMDB está conseguindo colocar o Temer na presidência da República para colocar um projeto econômico do país, que esse projeto jamais seria votado nas urnas. Ninguém em sã consciência iria para as urnas sabendo o que é o projeto do Ponte para o Futuro, que é o Pinguela para o Passado, jamais iria para votar nesse projeto. Mas a partir de um golpe, na nossa opinião, midiático e do judiciário, a gente consegue, com os partidos alinhados, que aí vai PMDB, que é o cancro do país, o PSDB, que é um partido que sempre esteve dentro da ordem, o PP, infelizmente, vários setores, PTB e assim por diante, esses partidos se organizam e a gente viu como foi dia 17 de abril, a gente viu como é que funciona esse Congresso. Aquilo foi uma palhaçada enorme, aquelas 367 pessoas que votaram pelo sim, votaram pelos seus filhos, votaram pelo seu neto, votaram pela família, votaram pela sua fazenda, votaram pelo seu trabalho escravo, como Beto Mansur, né? Aqui o deputado de Santos, né? Votaram pelos seus interesses. Essa é a questão. Aquelas pessoas não têm condições de representar o país. Ganharam votos nos seus locais porque são donos de emissoras de TV locais, porque compraram votos. E teve voto até aqui de deputado da nossa cidade, que eu acredito que até ele no dia da eleição, eu não vou nem falar o nome, mas pode falar, o Squacione, até ele no dia da eleição, quando ele acordou para ir votar no dia, ele olhou no espelho e falou: quanto vai me dar para votar em mim?
porque não teve gente dessa cidade que não tenha tido alguma relação objetiva com as pessoas. Então, é esse Congresso que está votando, por exemplo, pedalada fiscal da Dilma, gente. Quer dizer, a gente não pode pegar uma presidenta da República que foi eleita com 54 milhões e 500 mil votos e ser julgada pelo conjunto da obra. Porque juntar a questão jurídica não é o conjunto da obra. O conjunto da obra é uma discussão política. Ela tem que ser afastada por um processo jurídico legítimo. E esse processo não é legítimo. Essa que é a questão. Eu entendo, mas o conjunto da obra é o que condenou esse governo. O governo. É o que condenou. Sim. O conjunto da obra é a roubalheira, é o desvio que realmente condenou. Né, e o Alckmin, gente, não tem pedalada? 2 minutos para ir para o comercial. Ô, Tuca, eu queria complementar, isso era exatamente isso que eu queria falar. A questão do conjunto da obra é evidente. Né? Por que é evidente? Porque o governo está falhando, assim como muitos outros governos falham. Né? Em São Paulo o governo está falhando em muitas áreas. Né? Aqui em Guarujá o governo está falhando em muitas áreas. Guarujá, a prefeita teve 80% de rejeição. Numa última pesquisa que divulgaram, tinha 78% publicado em jornal. Isso não fez com que os vereadores se juntassem e decidissem caçar o mandato dela. E eu jamais defenderia isso. Exatamente. E eu sou uma pessoa que, ao longo desses 7 anos de governo da Maria Antonieta de Brito, tenho pontuado que ela comete muitos equívocos e faz um governo muito ruim. E não é 78% de rejeição que legitima o afastamento dela da prefeitura, porque ela foi eleita. As pessoas a elegeram. Mas também não existe, Tuca, comparando-se com o governo federal, né, não existe nenhum crime. Como não, Tuca? Comprar melancia por R$30 não é um isso crime. Aí é questão de safra, isso você pode discutir. Isso é injeção de saco. Não, perdão. Comprar de safra, comprar contra filé 4 quilos entregado 1,5, 2, isso não é crime? Não estou dizendo, o senhor está colocando de uma forma, eu estou colocando de outra. Eles podem alegar várias coisas na justiça, olha, a safra, a qualquer coisa que eles possam alegar. Mas você não vê um esquema, né, igual ao do governo federal, de maneira alguma. Os funcionários estão com seus salários em dia, estão recebendo, apesar de eu também ser a favor de uma reforma administrativa para enxugar a máquina, né, mas eles estavam lá e continuam recebendo, né, em dia, eles estão com as suas obrigações em dia, enfim, fornecedores, esses aí estão com 6, 7 meses de atraso no seu recebimento, mas estão recebendo. Mas, né, bem diferente da realidade. Estão recebendo porque a arrecadação do município não foi comprometida em virtude do... Sou um crítico dela. Né, como você, como Jonas, né, eu vejo que realmente está na hora de mudar. Né, a cidade precisa realmente do novo governante, precisa de novos ares, porque é impossível a gente continuar do jeito que está. É muita maquiagem, né, para uma cidade como Guarujá. A nossa pérola não precisa de maquiagem para brilhar. Né? Não dizem que somos a pérola do Atlântico? Então nós estamos sofrendo um processo de maquiagem que, na verdade, em vez de dar brilho, vai tirar o brilho, né, dessa cidade, né, o professor Walter? Mas é exatamente isso, que a gente precisa ter legitimidade. Não, mas ela tem legitimidade. Você não tira alguém que foi eleito pelo voto popular da maneira como estão tirando a presidenta Dilma. Se o povo tivesse ido para a rua, pressionado, e o Congresso tivesse discutido com o governo politicamente... Se tivesse um esquema, do jeito que o senhor está dizendo, que fosse realmente comprovado, né, que fosse condenado, transitado e julgado, né, ou seja, tivesse passado por todos os processos, né, legais, eu acho que realmente... Talvez a população da cidade de Guarujá se revoltasse. Bom, rápido intervalo comercial, lembrando aqui dos nossos apoiadores, Lâmpadas On, olha, a eficiência é com lâmpada de LED. Faça a troca das lâmpadas da sua casa com lâmpadas de LED, é isso mesmo. Né? Você vai poder proporcionar uma grande economia no celular, né, com lâmpadas LED aqui, ó, Lâmpadas On, representante Duracell, Duracell Lâmpadas, tem a pilha, não tem, não é boa, não é a melhor que existe, então agora você também tem as lâmpadas Duracell, né, e a gente pretende manter a mesma qualidade. E lembrando que a Lâmpadas On também, né, tem cabos, tomadas, enfim, tudo que você precisar de material elétrico,
procure Lâmpadas On aqui no endereço que aparece na sua telinha, tá certo? Também o nosso colégio lá de ensino fundamental do 1º ao 9º ano, o nosso laboratório Itapema, espalhado aí por todo este grande litoral, né? Exames laboratoriais com o laboratório Itapema. Também a nossa padaria e restaurante O Rei do Trigo, aquele pãozinho gostoso, né? Aquele bolo, aquele confeito, né? Aqueles pães especiais, aquele lanche gostoso a qualquer hora do dia, ambiente sempre 22 graus. Em qualquer uma das 4 estações, você vai, entra lá, é 22 graus. Então, às 11 horas tem almoço, self-service, 5 da tarde aquela sopinha. É isso que eu recomendo para você, padaria e restaurante O Rei do Trigo. Eu vou um rápido intervalo e já retorno. Estamos de volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, recebendo hoje 2 pré-candidatos a prefeito aqui pela cidade de Guarujá, da rede Professor Walter Batista, Rede Sustentabilidade, e também do PSOL, Jonas, está aqui, né, o Jonas do PSOL, candidato a prefeito também, agora em 2016 pelo PSOL. Pré-candidato, né, os dois aqui na qualidade de pré-candidatos. Gente, eu vou ao sorteio da sopa aqui do Rei do Trigo. Saiu para Márcia Gonçalves, né, para Luiz G. Anderson e Ana Andrade. Olha, foram os ganhadores da sopa do Rei do Trigo. A Márcia Gonçalves, Luiz G. Anderson e a Ana Andrade. Direito acompanhante, hein? Vai lá, toma aquela sopa deliciosa do Rei do Trigo. Ai, tomara que seja aquela de abóbora com carne seca, gente. Que show de bola. Ou de mandioca com carne seca. Também é um creme, é muito gostoso, é muito bom demais. Bom, se for o dia, né? Se não for, as demais também são sensacionais. E o sorteio, evidente, agora o sorteio esperado aí do linguado, né? Aquele linguado maravilhoso aí do Il Faro, né? Os meus amigos o Júnior, o Eliseu, e todo o pessoal aí do Il Faro, o chefe lá, o Marcelinho, com toda aquela equipe sensacional. Um abraço aí pro Edmilson, pro Alexandre, um abraço aí, deixa eu ver para quem vai, pra Dona Rosa, o seu Assis, pessoal bacana aí que serve a gente sempre com muito carinho. Olha aí, vamos lá, saiu, né, para Sil Maquete. Sil Maquete foi a ganhadora, né, do linguado, a bela mulher, né, um presentão aí do restaurante Il Faro, aqui no final da Praia da Enseada. Aí você leva a sua mamãe aí para comer aí no Il Faro, faça a reserva lá das mesas, né, no Il Faro, né, você vai encontrar um ambiente lindo, sensacional, preço justo, né, e você vai curtir bons momentos no Il Faro, é o que garante meu amigo Júnior e também o Eliseu. Faça a reserva aí, né, para o almoço do dia da mamãe, não vai deixar a mamãe cozinhar, né? Eu sei que a gente até deixa, né? A gente gosta de comer o almoço da mamãe. Mas pelo menos, compra um presente bacana aí pra ela, faz um agrado legal, né? Muito carinho, muito amor pra mamãe nesse dia, tá certo? Né? Sil Maquete, você foi a ganhadora, parabéns, querida. Né? As nossas promoções com o Il Faro continuam. Depois a gente agora vai vir aí o Dia dos Namorados, promover uma noite romântica, que tal, né? Em breve eu vou falar com o Júnior, lá com o nosso amigo o Eliseu e com o chefe Marcelinho, né? E a gente vamos montar uma promoção também para o Dia, né, dos Namorados. Lembrar aqui do nosso Hospital Guarujá, apoiador, nosso Hospital Guarujá, olha aí só, gente, lindo, maravilhoso, novíssimas instalações, é um hospital que atende aí a particular e também a convênios, Hospital Guarujá, o HG Guarujá, né? Você pode usufruir de todo o conforto, né, do nosso HG. Olha aí, estão vendo aí que é algo assim realmente de primeira qualidade, né? Hospital HG aqui na divisa do Guarujá com Vicente Carvalho, né? Hospital Guarujá. Destaque também aqui para nossa Dracar Moda Masculina, aquela que veste os homens elegantes e os gigantes aqui na nossa cidade. Lembra, dá uma chorada que o Mário dá desconto, hein? Você de todo o litoral paulista, quer roupa para gordo? Tem. Roupa para magrinho? Também tem. Você que está mais ou menos, está com aquela pancinha só de chope? Também tem, viu, meu amigo? Ó, porque tem aquela pança de barril de chope e tem a pança do chopinho. Eu já estou na do barril, né? E você que está só na do chopinho, ó, aqui, ó, você encontra também para todos... para todos os gostos, né, para gostos masculinos, evidentemente, você encontra aí a sua roupa, né, o seu traje, o seu acessório na Dracar Moda Masculina. E acabou, né?
Acabou, meus apoiadores. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da cidade de Guarujá. A gente falou muito da política nacional, porque ela é envolvente, é uma coisa que o brasileiro gosta, que é discutir política, né? E eu com dois políticos aqui ao meu lado, dois bons analistas, evidentemente, a gente não poderia deixar de discutir, né, esse assunto que é a pauta do dia, que foi o afastamento aí do presidente do Congresso Nacional, o Cunha, né, ele que é deputado federal e presidente do Congresso. Olha só, eu estou vendo tudo, né? E ainda vou continuar vendo mais coisas. E aguardem, né? Que o Brasil vai passar realmente por uma mudança muito grande, acredito eu. Agora, o que precisa de mudança são as nossas terras, né? É o nosso quintal, não é verdade? Porque eu não vivo no Brasil, eu vivo aqui no meu município. Eu sou municipalista, né? Então eu abro a porta, eu me deparo aí com situações, né, que fazem parte do meu cotidiano, né? E isso aí não acontece em São Paulo, não acontece no Brasil, acontece aqui no Guarujá, acontece aqui no meu bairro, né, no seu bairro em específico, né? Então, vamos discutir aí assuntos. O professor Walter Batista e Carlos Jonas aqui do pessoal, vocês como candidato, o que vocês estão vendo? Qual a visão de vocês no geral, né? E o que precisa ser mudado aqui na cidade do Guarujá? Tuca, eu queria começar, até para fazer uma ligação, não vou falar ponte, né? Porque essa coisa da ponte aí... Vira pinguela, hein? Cuidado que o Jonas está aqui, vai virar pinguela. O Jonas vai brigar, né? E aí remete também a coisa do ponte ou túnel, né? Que aí já lembra uma outra situação complicada também, né? A gente vive de ilusões aqui na cidade, mas eu queria fazer uma ligação com o que a gente estava falando antes, que é essa questão nacional de uma crise, né? Embora seja uma crise que nasceu como com a raiz política, é uma crise econômica muito severa, né? E que está afetando nesse momento a quantidade de desempregados no Brasil. E em particular aqui em Guarujá, a gente sofre um reflexo muito maior e muito mais intenso, porque a nossa economia não é tão dinâmica. Então a cidade como a nossa, que tem uma economia muito baseada em algumas atividades que são muito sensíveis, né, à falta de investimentos, como por exemplo o turismo, né? Nós vivemos hoje uma realidade que é uma realidade dura, né? Falta investimento nessa área. Então a cidade está mal iluminada, mal conservada, suja. Isso afeta a imagem da cidade e, de certa forma, tem um impacto negativo sobre a atividade turística. A questão da renda diminuindo também faz com que as pessoas viajem menos. Embora a gente ganhe porque deixa de ir para o exterior e vem para mercados turísticos mais próximos, Guarujá pode ter essa vantagem, mas chega uma hora que vai afetar o bolso, inclusive, de quem vem para o Guarujá, e as pessoas vão deixar de viajar. O outro aspecto é a movimentação de cargas no porto, né? Que a gente está vivendo também um impacto sobre isso e que também afeta a arrecadação municipal, que já é pequena, porque a maior parte da arrecadação está do outro lado. Então, nessa hora, Tuca, na minha concepção, a gestão pública no município, pensando nesse aspecto, é pegar a ideia lá do Keynes, o Jonas falou do Keynes aqui, a gente estava falando sobre isso, né? O que é isso? É o Estado fazer o seu papel na hora da retração da economia. O Estado tem que ir lá e tomar uma atitude. Eu tenho uma visão, por exemplo, em relação à formação. Tem gente que está ficando desempregada e que não vai voltar para o emprego porque esse emprego deixa de existir em função da crise. E porque a qualificação desse cidadão não é suficiente para voltar para o mercado de trabalho. Então é nessa hora que o Estado tem que estar lá oferecendo curso de qualificação profissional, educação profissionalizante, curso técnico, para que essas pessoas que estão perdendo emprego tenham a condição de conseguir uma nova formação para voltar para o mercado de trabalho. E esse ano em Guarujá, eu inclusive sou vítima disso, porque eu perdi salas de aula na rede municipal, porque fecharam algumas escolas que ofereciam educação de jovens e adultos. Centralizaram muitas salas de aula, tá certo? Juntaram salas de aula em algumas unidades e fecharam outras. Por exemplo, o Dirce Valério aqui na Praia da Enseada foi fechado. Por quê? Porque não tem quem procure, porque não tem aluno. Mas peraí, que perspectiva de aluno que você quer para a educação de jovens e adultos? Aquele que aceita estudar numa sala com 40 alunos? Porque o cara que mal sabe ler e escrever e que volta para a escola, ele quer um atendimento diferenciado, ele quer uma atenção, ele quer que supere as dificuldades dele. Se pôr esse aluno numa sala com 40, ele não vai aprender. E aí ele vai desistir, é óbvio.
Então precisa ter uma mudança, né, grande aí nas estruturas do município, da gestão pública, que não é só dinheiro não, é gestão mesmo, é repensar a coisa para poder fazer um papel de enfrentar essas crises. Por exemplo, eu estou dando aqui o exemplo da educação, deixo em aberto aí para o Jonas comentar ou falar de outras áreas, né, para a gente ser democrático aqui no debate. Aí por falar nisso, a gente está vendo aí nas redes sociais, o pessoal com muito medo do fechamento da APAE, né, aqui da cidade. A APAE ela realmente vem enfrentando, acho que desde 2008, se não me falha a memória, uma séria crise financeira. O pessoal aí da maçonaria, do Pelicanos, com toda a boa vontade, assumiu, né, tentando aí, recuperar a APAE, mas a causa, espero que não esteja perdida ainda e espero que uma solução seja encontrada, né, para a APAE aqui da cidade de Guarujá. Eu espero que os nossos governantes tenham um pouco de sensibilidade, né, e redobrem a sua atenção, né, porque uma instituição como essa realmente não pode fechar as portas aqui na cidade. Enquanto o senhor estava comentando aqui a respeito aqui do antigo Mobral, né, gente? Quem é Neandertal, que nem eu, lembro que é o Mobral, o antigo Mobral. Realmente, até naquela época já tinham cuidado, eles tinham cuidado, né, para não deixar uma sala superlotada. E agora não, quanto mais, melhor. Eu não sei, essa tal da otimização ferrou a vida, né, do cidadão. Nossos filhos não sabem ler, nossos filhos não sabem escrever, nossos filhos, né, não sabem sequer raciocinar ou pensar por si próprios. Por quê? Porque justamente, né, colocam ele numa situação onde extrapola a convivência normal e a capacidade de aprendizado. Se numa sala com 50, qual é o professor que consegue, né, dominar a atenção de todos aqueles que ali estão? Realmente é complicado, precisa ser revisto, realmente toda essa estrutura que está à disposição do povo brasileiro. Isso é ridículo, né? E isso começa onde? No município em que você mora. Então, é a política educacional do seu município. Jonas? Viu, Tuca, a gente vive uma crise muito grande de como é conduzida, como é gestada as políticas públicas. Isso tanto no nível nacional, nível estadual e nível municipal. O que o Walter falou aí, questão da educação, todos esses níveis, é responsabilidade do Estado. O PSDB, ele tem falhado imensamente nessas políticas públicas. Aqui no caso do Estado de São Paulo, né? No Estado de São Paulo, educação, na saúde, etc. No município, a prefeitura tem deixado absurdamente a desejar. Então a gente não tem uma política clara nesse setor, a gente não tem, como o Walter tinha comentado, a gente não tem hoje o Estado, o município, como um gestor, como um incentivador da economia, como um dinamizador da economia local. Nós, do pessoal, fazemos uma leitura que é necessário. A gente saber da onde que vai tirar o dinheiro para fazer os investimentos, porque a gente vai ter crise sim, a gente vai ter crise porque o cenário nacional, com o Pinguela para o passado, que é o projeto Temer, ele vai criar um processo recessório, de recessão muito grande, vai gerar desemprego. Então o município vai ter que agir de forma firme. Então, quando a gente pensa no município que vai ter que ter uma ação firme na criação de política pública, a gente tem que pensar também da onde que vai tirar essa grana. Para a gente, a questão é de gestão, como o Walter falou, a gente tem que melhorar muito a gestão, mas a gente tem que ter uma clareza de que o município está gastando muito, e está gastando muito, por exemplo, com cargos comissionados, o município está gastando muito com políticas que não são eficientes. Então a gente, por exemplo, tem um projeto, o pessoal tem um projeto que é um projeto de ampliação, né, de bairro a bairro, de empresas, microempresas, de cooperativas, né, de catadores, com inclusão de catadores no processo de coleta seletiva. Isso diminui muito o custo do município no setor de coleta, e a gente pode aí economizar o dinheiro economizado daí, você pode fazer investimento, por exemplo, de qualificação profissional, etc. Então, com corte no cargo comissionado, a gente pode economizar de 20% a 30% no orçamento para os cargos comissionados, e esse dinheiro dinamizar, por exemplo, o turismo, Walter, que você conhece muito bem, a questão do turismo local aqui, que é sazonalizado demais, a gente só tem o turismo de temporada, porque a gente não tem uma cidade preparada para receber turistas o ano todo. Nós não temos uma vocação natural para o turismo, esporte radical, turismo náutico aqui é quase que inexistente, embora tenha uma capacidade enorme, né?
a gente não aproveita o nosso potencial ambiental. Então a gente tem que começar a pensar isso, por exemplo, o turismo, como gerador de emprego e renda local também. Fazer qualificação profissional para guias turísticos, etc. e tal. Então, aqui, o potencial que a gente tem, que é natural, aqui ele não é aproveitado porque não tem planejamento. O que a gente precisa é ter planejamento, mudar a gestão, dizer da onde que dá para economizar, porque nós não vamos ter renda suplementar, não podemos contar com isso, rendas suplementares que venham da federação, do estado, porque o país vai estar num processo acessório. Então a gente tem que demonstrar da onde vai tirar mais receita daqui do município. Eu acho que isso que dá para fazer. Isso não é um debate que se esgota agora, obviamente, mas que inclusive, Jonas, inclusive nessa linha de buscar recursos, eu acredito que a gente tenha condições de buscar recursos não só na redução dos cargos comissionados, mas também na forma como se gere, né, o recurso que já é aplicado em algumas áreas. Por exemplo, nós gastamos muito do nosso orçamento hoje, pagamos muito caro com consultorias, né? Então nós temos consultoria na área do trânsito, então nós usamos recursos do trânsito para pagar consultoria. Nós usamos consultoria na área da educação. Os contratos de manutenção e consultoria para projetos na área da educação são milionários. Nós gastamos com consultoria para implantação de sistemas, e os sistemas da prefeitura, apesar de 7 anos de consultorias muito bem pagas, uma delas para a estratégia, foram milhões de reais, os sistemas da prefeitura não dialogam. Esses dias aconteceu uma situação assim, conversando com um comerciante, ele montou o comércio dele, construiu, recebeu uma multa da demolição. Ele já está com a loja funcionando com alvará. E ele recebeu a multa da demolição do imóvel. Foi conversar com o fiscal. Não, mas eu já paguei aqui, já pago o alvará. E aqui você me dá uma multa da demolição, está me cobrando a demolição e tal. Ele falou, não, mas é que o sistema daqui não conversa com o sistema dali, na prefeitura. Então é um absurdo. Não é interligada essa comunicação? Pelo que ele explicou, não. Eles geraram a multa para mexer nesse vespeiro, Walter, uma revisão dos contratos de aluguéis aqui também é necessário. Que é necessário, se gasta muito desnecessariamente, né? Então, assim, se a gente fizer uma auditoria entrando no poder público, eu tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade de estar participando da gestão pública no ano que vem, a gente tem que fazer a revisão uma auditoria nesses contratos todos, né? Que estão aí há tanto tempo privilegiando uma casta, né, em detrimento do poder. E aí você encontra recursos para poder aplicar em políticas públicas que têm alto impacto e baixo custo. Porque a gente não está falando aqui de gastar muito dinheiro para fazer coisas que são megalomaníacas. A gente está falando de políticas que têm um impacto social muito grande, com um investimento muito pequeno. Então você falou de turismo, por exemplo. Quanto custa a construção de um centro de convenções para Guarujá? Em 7 anos, só os recursos do DAD geraram mais de 100 milhões de investimentos para a área de turismo em Guarujá. Você construiria um equipamento com metade disso e que já seria altamente funcional e extremamente impactante para a nossa economia. Por quê? Um centro de convenções em Guarujá... Menos a metade disso, hein? Né? Sim, menos da metade. Sim, mas né? Eu não vou nem dizer para você o valor, mas nós teríamos recursos hoje para fazer isso. Sobra para isso. Temos, né? de sobra, né? E boa vontade, inclusive. Tanto para fazer com recurso público, quanto para atrair investimento privado. Eu não entendo até agora por que Guarujá não conseguiu fazer. Eu fui secretário 4 anos e eu sei por que eu não consegui fazer. Porque não houve vontade política de quem tinha a caneta para assinar e tomar a decisão de colocar isso como prioridade, porque havia outras prioridades. Então era compreensível naquele momento. Foi pedido, estruture para que haja planejamento e projetos. E nós vamos tentar pontuar isso para um segundo governo. Não foi possível. Passaram-se 7 anos, o trade turístico pede, chora, implora, né, por investimento. E não sai do papel. Então a gente precisa ter a coragem realmente de tomar essa atitude e construir esse equipamento, porque isso pode potencializar uma vertente do turismo que é o turismo de negócios para o Guarujá. Bom, que é a galinha de ouro da cidade, né? Gente, turismo é a galinha de ouro, é a fonte, é a maior fonte de renda, é o turismo. Aí fala, Tuca, mas você está enganado, é IPTU, Tuca. Não, é o pô, gente, IPTU gerado pelos nossos... Nós temos um turismo aqui diferenciado.
né? Eles são veranistas, eles não são aqueles turistas de um dia, de 2 dias, eles têm um imóvel aqui na cidade. É veranista que chama, né? O turista, a denominação. É o turista tecnicamente é turista de segunda residência, né? Então eles têm uma segunda residência. Ele se sente proprietário e ele se sente morador, porque quando ele vem, eu tenho lá no prédio que eu moro, tá certo? Tem lá um grupo de pessoas que só vem na baixa temporada. Ele não vem na alta temporada. Eu morava no edifício Mar aqui, gente, durante 11 meses, 11 não digo, mas 10 meses pelo menos, eu me sentia muito solitário. Tinha 5 famílias, né? E só aparecia gente na época da temporada. Vê o quanto esse imposto é ruim. Por quê? Porque ele é... Mas tinha 200 apartamentos e todo mundo pagava imposto. Mas ele é um imposto ruim. Ele é bom no aspecto para o Guarujá, porque ele é a maior arrecadação própria que o município tem. Só que ele não induz a economia, porque o cara não está aqui consumindo, ele não está aqui comprando, ele vem aqui esporadicamente. O Walter sabe muito bem isso. Tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com a questão do turismo foi o conceito de que uma cidade é boa para o turista quando é boa para o seu munícipe. Quando a cidade não é boa para o seu munícipe, nunca vai ser boa para o turista. Porque se o turista passar mal aqui, por algum motivo, ele comeu um camarão meio torto aqui, passou mal, ele vai para qual sistema de saúde para ser atendido? Ele vai para o Hospital Santo Amaro ou para o PAN. Então, se esse hospital não é bom para o munícipe, ele não vai ser bom para o turista. Se a segurança não é boa para o turista, ou não é boa para o munícipe, também não vai ser boa para o turista. E assim por diante. Então, a gente tem que pensar uma cidade que seja boa para o nosso munícipe e, consequentemente, vai ser boa para o turista. A gente tem aqui, Tuca, 3 mil trabalhadores no setor náutico que estão sendo massacrados, né? E se a gente não tiver um cuidado com esse setor aí e tal, a gente pode perder vagas de emprego. A gente pode, ao mesmo tempo, tendo uma política clara, uma política pública de incentivo do governo, ao invés de a gente diminuir essas vagas, a gente aumentar o número de vagas, criando mais vagas. É o ideal, porque nós temos uma vocação natural. Temos uma vocação natural e tem muita gente trabalhando com isso com muita qualidade. Tem muitas marinas aqui, tal. A gente tem que mudar essa relação. A gente, em vez de perder vagas, tem que ganhar vagas. É possível fazer isso, é possível incluir os catadores os trabalhadores nessa discussão e repensar o sistema tributário de Guarujá. Reequilibrar esse sistema tributário que é muito dependente do IPTU. Nós precisamos pensar em como a gente tem que encontrar recursos com alternativas na revisão do nosso sistema tributário, por exemplo, buscando recursos no porto, incentivando alguns setores a virem investir na cidade. Ainda tem espaço para a expansão da hotelaria, ainda tem espaço para a expansão do setor marítimo, tem espaço para a expansão do setor de transporte, né, para o porto. Então a gente tem que buscar como vamos induzir o desenvolvimento nessa área, inclusive tributando melhor. Bom, senhores, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. Acho que outra notícia aqui da semana que eu não posso deixar de comentar aqui, evidentemente, agora sim, né? Agora já está confirmado, Farid Madi é candidato, sim, a prefeito aqui na cidade de Guarujá. Né? Até deu uma entrevista muito boa, entrevista de passagem, no programa do nosso amigo Gilson Lima. Espero que a Guaru TV e a TV Guarujá também vai passar, né, Cida? Passou? Então, espero até que eles reprisem aí para as pessoas poderem assistir um pouco, mas ele realmente retorna ao quadro político. Tirou... Agora saiu da toca, Farid Madi saiu da toca, agora é candidato de verdade aí pelo PPS. E fica renovado, né, o meu convite para que compareça e ocupe aqui um lugar aqui também na nossa bancada. Nosso programa é político. Quero agradecer, eu comecei com o professor Walter e vou às despedidas aqui do nosso do professor Walter e o nosso querido Jonas encerra o programa. Obrigado, Walter, pela sua presença, candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade aqui na cidade do Guarujá. Falar nisso, doutor Evaldo Stanislau é o pré-candidato da Rede em Santos. Eu renovo o convite aqui para o senhor, viu, doutor? O senhor não tem tempo para debater com o povo santista? É isso que está acontecendo com o senhor, doutor? Né? E o senhor é autor de bons trabalhos aí na Câmara, diga-se de passagem. Mas não tem tempo, né? Médico é um problema.
Obrigado, Walter. Eu que te agradeço, Tuca, e convido os telespectadores a conhecerem melhor as nossas ideias, as nossas propostas. Podem acessar no Facebook, a nossa página Guarujá em Rede, ou se você digitar Rede Guarujá, você vai encontrar a página da rede no município. E convido você a conhecer melhor aí as nossas propostas e te agradeço mais uma vez, estarei sempre aqui quando convidado. Obrigado também ao Jonas, né, pelo debate, foi muito legal reencontrá-lo aqui. Eu falei, o programa do Gilson Lima, tá? A reprise, a gente quer a reprise do Gilson Lima, quero assistir. Ô, caro Jonas, muito obrigado. Jonas, pré-candidato a prefeito do PSOL aqui na cidade de Guarujá. Queria agradecer, Tuca, a oportunidade, agradecer ao Walter pelo debate, né? Dizer que o PSOL ele tem uma proposta muito profunda de fazer a reforma administrativa, a reforma tributária, uma reforma de uma ação do governo gerando emprego e renda e com inclusão dos trabalhadores em todo o processo de discussão, com democracia direta, né? Essas são as nossas propostas. Se você quiser conhecer mais também, o site é www.pessoalguarujá.com.br. Gente, a todos, obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.